A Klabin divulgou o resultado do segundo trimestre de 2023. Em termos de números, ele veio meio que em linha com o que o mercado esperava, mas a gente vai ver nos detalhes. Será que foi bom esse resultado? Já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, tá? Bom, então primeiro olhando aqui, o EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes seria, se eu pudesse escolher apenas um indicador para olhar, o que não faz sentido, mas seria esse aqui, tá? O mais importante. Então a gente vê uma queda de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e uma queda de 27% em relação ao segundo trimestre de 2023, no semestre uma queda de 8% aí. Então, ele veio com uma queda forte, porém esperado, o mercado inclusive esperava 1,36 de EBIT, ele fez 1,34, então quase que igual ali, mas um pouquinho abaixo sim, no EBITDA recorrente aqui, excluindo por efeitos não recorrentes. Então, veio aqui um pouquinho abaixo, mas quando a gente olha o lucro líquido, nós temos aqui um lucro ficando acima das expectativas do mercado. Esperava 830, fez 971. E esses 971 é o mesmo lucro praticamente do que ele fez no ano passado, no segundo trimestre. Porém, abaixo aqui do primeiro trimestre, caindo 23%. Né? Então, ele teve um lucro aqui que ele surpreendeu o mercado. O endividamento líquido da empresa deu uma diminuidinha aqui de 7%. Aos pouquinhos a empresa vai desalavancando isso aqui, vai demorar um pouquinho, mas com as entregas de novos resultados vai acontecendo isso aqui, tá? Lógico, a dívida por EBITDA vai se manter aqui pesada, principalmente no dólar, né? Com o EBITDA dando essa pressionadinha aqui, além do dólar caindo também, aí vai parecer que está mais endividada, mas não é, né? A gente vê que a dívida realmente está caindo e aos poucos, mais no longo prazo, esse EBITDA vai melhorar com novos resultados. Porém, no curto prazo ele fica muito volátil em relação aos preços da celulose, por exemplo. Os investimentos da empresa caíram aqui 12% no trimestre, no semestre menos 13%. Com a máquina Puma aí já finalizando, né? Apesar que ela ainda tem mais um processo para estar investindo mais à frente, mas os desembolsos vão diminuindo. Mas ela tem bastante coisa ainda para estar investindo, a gente vai dar uma olhada em breve. Então vamos ver mais no detalhe aqui o que levou a este EBITDA, né? A este lucro, o que aconteceu aqui, né? Então a gente vê aqui a parte de produção e celulose de papéis, nós temos aqui celulose caindo 21% em relação ao trimestre anterior, 23% em relação ao ano passado, enquanto papéis caiu 1% apenas e 6% em relação ao ano passado. Então, teve uma quedinha, a gente tem que entender o que aconteceu. Vendo os detalhes aqui, olha só, tivemos parada de manutenção na ortigueira, né? Isso aqui atrapalhou aqui a questão da celulose, né? No ano passado aconteceu no primeiro trimestre, agora aconteceu no segundo, então deu esse impacto. A produção do papel cartão no trimestre também teve uma melhoria nesse caso, então o papel cartão foi por conta do 18% aqui, por conta que a parada no ano passado aconteceu exatamente no segundo trimestre e agora ela vai acontecer no terceiro. Então teve aqui uns descasamentos entre parada de manutenção, né? Celulose atrapalhou um pouquinho, aí papel aqui melhorou um pouquinho, né? Então assim, nada de outro mundo. Aí quando a gente observa o counterboard dentro aqui de papéis, teve uma queda forte aqui em relação ao segundo trimestre, mas manteve linha em relação ao trimestre anterior, e a empresa segue fazendo o mesmo tipo de tática. Sim, teve um pouquinho aqui da manutenção da ortigueira, que teve esse descasamento aqui, né? Mas principalmente a questão da empresa optar por razões mercadológicas, otimizar aqui a sua produção, né? Ela é uma empresa que costuma atuar nisso para melhorar a eficiência ao máximo do possível. O preço aí do counterboard estava sendo impactado e ela utilizou, né, como ela diz aqui, o seu modelo de negócio exercendo flexibilidade e integração, reduzindo taticamente o volume do counterboard e priorizando a conversão de papéis Craftline em caixas de papelão ondulado. Então olha só que legal que ela consegue aqui ter uma otimização para onde ela vai levar a sua produção. Isso é muito interessante. Às vezes uma determinada linha dá um problema, ela dá uma alterada aqui do que ela está produzindo dentro do possível para otimizar aqui sua eficiência. É baseado nisso que ela está conseguindo aqui manter bons números, né? Mesmo com essa queda da celulose. Inclusive, nós temos aqui mais manutenções acontecendo em julho, né? Monte Alegre vai ter mais uma manutenção. No quarto trimestre não vai ter nenhuma manutenção, vai ser limpo aí. Então, em termos de volume de venda, a gente teve uma queda de 15% aqui
nas vendas, onde além dessa queda, o mercado externo perdeu um pouco de participação, né? Era 47, agora foi 41. Vamos ver se a China se recupera aí para dar uma turbinada aqui, né? E a gente vê a celulose, né, perdendo também um pouquinho de espaço aqui. Hoje é 39% do volume aqui de produto de venda. Nós temos então a receita líquida, a celulose vai também perdendo aqui, principalmente por conta do preço, né? Então a gente vê a receita líquida caindo 15% também e também perdendo ao mercado externo aqui a proporção dentro da empresa. Agora é 31% apenas. Teve uma bela de uma comida aqui na participação, né? Então vamos ver se a China se recupera aí. É que a gente observa aqui a receita líquida no detalhe, a gente vê que a celulose caiu 26%, o volume só caiu 10%, mas a receita caiu 26% por conta do preço, né? O preço realmente agora chegou aqui na Klabin, conforme esperado. No primeiro trimestre ainda deu uma sobrevida aí, mas agora não teve jeito. Uma queda de 29% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E aí a gente tem a importância aqui, ó, da fibra longa Fluff, tem até um pouquinho mais de valor agregado, ela teve menos queda. Por isso que a empresa vem focando aqui também em aumentar essa participação aqui. Em papéis, nós temos aqui exatamente o counterboard puxando para baixo, olha só, 50% de queda em relação ao trimestre do ano anterior, com toda essa estratégia da empresa também de otimizando aqui, de alguma forma ou de outra, ela caiu 15% aqui em termos gerais de papéis, né? No semestre caindo 13%. O counterboard também está sendo um pouco impactado aí, né? Mas a receita em linhas gerais caiu 11% em relação ao trimestre anterior e 15% em relação ao segundo trimestre. Em termos de investimento, é um setor que exige bastante investimento e a empresa também está num processo de crescimento. Então, o Florestal ela vai continuar investindo ainda por bastante tempo, ela tem que evoluir isso aqui exatamente para reduzir os custos também, tá? Fazer aqui uma proteção. A continuidade operacional, obviamente, ela vai também continuar investindo. Teve uma quedinha aqui. E aí, quando a gente observa, então, os projetos especiais e expansões, teve um aumento. Ela tem aqui uns projetos que nós já vamos ver que está em crescimento. Então ela vai continuar investindo aqui. E o projeto Puma que vai reduzindo conforme ele já foi entregue, mas ainda tem coisas para investir. Como, por exemplo, vai entrar a linha branca no que vem, vai continuar aumentando a produção dele, mas o CAPEX aqui vai dando uma tranquilizada, dando um alívio aqui, né, para a empresa. Então a gente vê que ela investiu 232 milhões destinados a operações florestais, é muito importante exatamente para ela continuar sendo aí mais eficiente nos custos. Enquanto nós temos aqui os investimentos em projetos especiais em expansões, fazendo 210 milhões, que tem o tal do polêmico projeto Figueira e o projeto Horizonte aqui. Os dois seguem aqui em linhas de investimento e eles vão aumentar a participação aqui do papel ondulado, né? Aumentar a produção do papel ondulado da empresa, né? O projeto Figueira foi contestado por alguns o pessoal do conselho, achando que ele não é tão lucrativo, vai demorar muito tempo para ele dar retorno e não seria um projeto interessante. Mas eu até comentei em outro vídeo que, na minha opinião, eu sigo aqui o posicionamento da empresa, que até hoje eles não têm errado, então eu acho que talvez faça sentido. Eles pediram até um voto de confiança, eu confio, né? Então a gente tem aqui com relação ao projeto Puma 2, né, dando essa reduzida aqui, porque ele já vai aí sendo entregue. Então tá aqui o CAPEX, né, do projeto Puma, vai ficando próximo do fim, né, já tem aqui um pedacinho bem menor a ser realizado. Em termos de composição do custo caixa, aconteceu mais ou menos aquilo que a gente já vinha prevendo, né? Que os químicos iam continuar ainda tranquilos e os combustíveis também, só que pressionou muito no passado, havia dito que melhoraria, melhorou e vai continuar ainda melhor aqui. É só ver os custos das commodities, né? Como é que estão, então deu uma melhorada. O pessoal tá tranquilo, outros aqui veio em linha também, e fibras aí a pressão, inclusive a logística de compra de madeira terceira e tudo mais, é por isso que ela precisa continuar investindo também na parte ali da madeira, né? Isso aqui está pressionando os custos e tem também que a gente tem que pensar no seguinte, a empresa teve, né, paradas de manutenção e aí o custo adicional aqui acontece, né, os custos fixos, né, porque tem menos volume de produção, então é muito importante lembrar disso. As paradas de manutenção pressionaram bastante os custos no trimestre, tende a melhorar nos próximos, tá?
E a evolução do custo em relação ao segundo trimestre de 2023 fica bem nítido que a madeira que já tem muito peso, ela teve um aumento aqui, ó, aumentou isso em relação ao segundo trimestre. Tivemos aqui a pares e outros detalhes aqui diminuindo. Temos os custos fixos ficando mais fortes, inclusive a gente vê aqui, ó, pessoal, serviços e outros aumentando, não só o reajuste salarial e tudo mais, como também ter produzido menos, né? Isso aqui acaba impactando aqui o custo aqui pessoal, serviços e outros por ter por um volume menor. E aí a gente tem então os 6% de aumento aqui no custo caixa em relação ao ano, mas o problema é que o ano passado já estava pesado o custo caixa, tá? Então o volume justifica um pouco desse trimestre aqui o peso. Em relação ao trimestre anterior, ó, fica bem nítido, né? O volume aqui, ó, dando uma impactada. O resto manteve meio que em linha aqui os custos, né? Enquanto até a madeira até diminuiu um pouco, mas o que? Já está pressionadíssimo, né, em relação ao trimestre passado. Então manteve o alto número aqui de florestal madeira de terceiros. E eu não gosto muito de olhar o lucro da empresa, da Klabin, gosto de olhar mais o EBITDA por conta dessas baguncinhas que acontecem. Olha só, o valor justo dos ativos biológicos teve um aumento de 6% em relação ao primeiro trimestre e um aumento em relação ao segundo trimestre do ano passado de 39%. Isso aqui, no curto prazo, não tem muita importância para a gente. É como se fosse uma marcação a mercado, sabe? Não tem efeito caixa. Então, assim, no longo prazo, beleza, é legal acompanhar. Mas no curto prazo é baguncinha no lucro. É isso que vai acontecer. A gente também vê aqui, ó, resultado financeiro. Uxa, isso aqui é bagunçona no lucro, né? Beleza, a gente tem que olhar como é que está o endividamento. Então a gente olha aqui o subtotal, por exemplo, a despesa do resultado financeiro deu uma melhorada, a receita deu uma melhoradinha também, o que levou a um belo de um salto no subtotal aqui. Mas aí a gente entra aqui em outros instrumentos que a gente não pode, vamos dizer, ignorar totalmente, mas que dá uma baguncinha no lucro. Olha só, tem efeito hedge, tem instrumentos de derivativos, variação cambial, é uma bagunça ficar olhando no curto prazo isso. E tudo isso mexe ali no lucro, né? Então a gente vê aqui o resultado financeiro dando um salto muito forte em relação tanto aos dois trimestres, né? Era negativo no ano passado, em relação ao trimestre anterior era 58. Então você vê que isso aqui é que acabou fazendo o lucro também dar essa impulsionada. Isso aqui ajudou bastante na diferença aí do lucro, né? Então tudo isso faz com que é por isso que quando a gente olha o EBITDA da empresa aqui ajustado por não recorrentes e tudo mais, caindo forte em relação ao segundo trimestre de 2022, também em relação ao primeiro trimestre, embora já fosse esperado, né, esses números aqui, 1,36 era o que o mercado esperava, vamos lembrar disso. Embora a gente veja tudo isso, a gente chega no lucro, olha só, tá em linha com o segundo trimestre, mas é por conta daquelas baguncinhas ali de curto prazo. Então, assim, eu nem gosto muito de olhar o lucro, porque aí fica muita coisa pra gente olhar. Eu gosto de olhar o quê? Então eu nem gosto de dar muita atenção assim pro lucro de curto prazo. No longo prazo a gente olha, beleza, mas no curto prazo é maluquice, né? Eu vou ficar olhando o efeito hedge, não sei o quê. Então eu gosto de olhar o quê? O EBITDA ajustado, excluindo efeitos não recorrentes e, obviamente, como é que tá o volume, como é que tá a produção, o que tá acontecendo com a empresa, o que ela tá investindo, tudo isso a gente vai olhando também. E o lucro eu nem dou tanta bola para ser sincero, tá? O lucro acaba sendo uma consequência. Só resumindo o que aconteceu com a empresa. Na celulose, vamos comparar em relação ao primeiro trimestre, celulose, que estamos acompanhando no curto prazo neste momento, né? Então, celulose caindo 10% no volume, enquanto na receita caindo 26%, porque teve aqui a queda dos preços realmente impactando. A gente pode ver aqui o preço caindo 17%. Em termos de unidade de papéis, nós temos os papéis aumentando o volume de 2% em relação ao trimestre anterior e 17% caindo em relação ao ano passado. Podemos observar que o papel cartão está tudo okzinho. E quando a gente olha aqui no counterboard, olha só, teve uma redução de 39% em relação ao ano passado e até aumentou em relação ao trimestre anterior, porque a empresa está tentando otimizar aqui os ganhos, né? De qualquer forma, tive a receita caindo 50% no counterboard em relação ao ano passado. Então, o counterboard está nesse desafio aí. Enquanto o papel cartão teve aqui essa otimizada aqui na receita, né? Porque a empresa vai flexibilizando aí o preço, a gente pode ver que também colaborou, aumentando 15% e 19% caindo no counterboard. Então olha como a empresa flexível faz toda a diferença, né? Então a Klabin está subindo 2% nesse momento que eu gravo o vídeo, nos últimos um mês subindo 7%, no ano subindo 17%, do fundo subindo 31%, mas se a gente pegar aqui no longo prazo, ela está com apenas 18% de alta, do topo aqui que ela bateu, está ainda caindo 23%.
Então aí que mora o grande enrosco na Klabin, né? A gente vê uma empresa que, embora tenha subido no curto prazo, no longo ainda vem um pouco de queda aqui por conta da celulose, que ajudou muito a pressionar os resultados da empresa, mas ao mesmo tempo ela vai entregando cada vez mais projetos, isso tende a puxar as cotações para cima ao tempo que o endividamento vai se controlando um pouco mais. Então espere aqui, no longo prazo ele tende a melhorar e os resultados vão levar a cotação em algum momento também a subir. Em termos do resultado de hoje, eu gostei o quanto a empresa continua, né, sendo muito resistente, flexível, né, o EBITDA ali vem em linha com o mercado e tudo mais, boas expectativas futuras também, porém, a destacar que aquele lucro ali, né, que também ajuda um pouco a cotação a subir, infelizmente tem um monte de baguncinha ali que eu não gosto de olhar. Eu queria que essa baguncinha viesse ruim para de repente fazer as ações cair, mas não rolou. Vamos ficar então aqui, eu vou ficar esperando aí uma próxima chance, mais muito de olho na Klabin, de repente eu até compro via proteção aí de opções, porque pelo visto tá difícil essa empresa cair neste momento, né? Lembrando que o Puma vai entregar, já vai estar rodando melhor no próximo trimestre, né? Deixa nos comentários, está comprando Klabin? Tá de olho? O que você vai fazer com as ações da Klabin? Um abraço e até o próximo. Valeu!